Olá a todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Sejam todos muito bem-vindos. O Centro Espírita Lar do Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e no site do Lar do Amor na internet. É com muito carinho e com muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ricardo Misiek e estou aqui hoje junto com vocês para ler e refletir sobre o Evangelho de amor que o Cristo nos deixou. Para que haja harmonia e equilíbrio em nossos lares, em nossas mentes, é preciso estarmos conectados com o plano espiritual. Isto é, entrarmos em sintonia com as vibrações positivas dos planos superiores da vida. Esta conexão, ela se faz elevando os nossos pensamentos a Deus e nos entregando ao amor de Jesus. O Evangelho do Lar, ele pode ser realizado uma vez por semana, em família ou individualmente. De preferência, escolher sempre o mesmo dia e o mesmo horário. Busque um ambiente calmo e tranquilo no seu lar. Coloque um copo d'água para que seja fluidificado pelos espíritos amigos. Certo. Então, antes de darmos início aos nossos trabalhos, eu farei uma breve leitura do texto Mais Tarde, do livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Diz o texto: Mais tarde entenderás quanto te foi benéfica a experiência amarga que sofreste, o valor da decepção afetiva que te frustrou os sonhos, a força que te adveio das críticas recebidas, o olhar menos obtuso que as lágrimas que choraste te proporcionaram a visão, as lições valiosas que aprendestes no clima das lutas que te aborreceram, a tua sensibilidade desenvolvida no cadinho esfogueante das provações, as algemas íntimas que se partiram aos golpes da inveja e da mentira que foram desfechados contra ti, como os teus adversários te foram úteis no sentido de que quedas maiores fossem evitadas. Agora, é possível que, ainda imaturo, não saibas avaliar todo o bem que o mal aparente é capaz de fazer-te. Todavia, mais tarde, entenderás. Muito bem. Vamos agora, então, nesse momento, fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações, esquecer dos nossos problemas cotidianos, nossas mágoas, preocupações, desafetos, enfim, tudo aquilo que polui a nossa mente, não é? Que atrapalha o nosso bem-estar mental, e buscar a sintonia com as esferas superiores. Vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus neste momento, que adentra a sua casa, e uma luz suave de cor azul vai tomando conta dela. Os espíritos superiores se fazem presente nesse momento, junto conosco, trazendo as boas energias. Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, louvado seja. Querido Mestre Jesus, louvado seja. Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui neste Evangelho do Lar para ouvir os seus ensinamentos, para buscarmos o entendimento necessário à renovação dos nossos valores espirituais, a nossa reforma íntima. Que a sua palavra, Senhor, ressoe em nossos corações, nos dando motivação para continuar a trilhar o caminho do bem e a nossa jornada evolutiva.
Seja conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, os itens 3 a 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Muito bem. Item 3. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior do reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence.
Ele toma uma criança como um tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, e nenhuma pretensão alimentar à superioridade ou à infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para a outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento, nada disso mais possuindo, senão isso chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservarão apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocadas acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espizinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procurei, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Muito bem. Essa bela passagem de hoje do Evangelho, ela vem nos trazer a reflexão, o exercício da humildade. Porque, veja que interessante, Jesus nos traz o entendimento de que a vida espiritual, ela não necessita, ou nela não existem cargos, nem glórias, assim, coisas como a sociedade aqui na Terra. A vida espiritual, ela busca outros valores, os valores do bem, os valores em que as pessoas devem ser gratas, humildes, as pessoas devem compreender que ninguém é melhor do que ninguém, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, apenas que uns estão mais evoluídos do que os outros. Diferentemente do que aqui na sociedade terrena, não é? Nós, homens imperfeitos, criamos aqui na Terra hierarquias e ordens e regras de convívio social, de forma que acaba que pessoas que se sentem ou se acham mais inteligentes, mais capazes, que possuem cargos em instituições, se acham, ou que pessoas que detêm poder se acham mais do que outras. Jesus vem nos lembrar exatamente que quando morremos, esse poder, toda essa fama, essa glória, de nada isso vai servir no mundo espiritual, porque
Como eu disse, não é o mundo espiritual, ele não vai, o espírito não vai precisar de nada disso, pelo contrário, ele vai buscar servir aos demais, buscar ajudar aos demais na sua evolução, buscar se elevar moralmente. É curioso, só para aqui ilustrar, que no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, a gente tem uma passagem muito interessante de um espírito de uma rainha que ela foi invocada em uma reunião na época de Kardec, e as pessoas aqui perguntam a ela sobre como é que foi a recepção dela no mundo espiritual, e a rainha diz que ficou espantada porque quando ela chegou ao mundo espiritual, ela achava que ia ter toda a sua nobreza, toda a sua estrutura que ela teve na Terra, não é? Replicada lá nos céus, e que ela seria recebida novamente como uma rainha e que seria cuidada. Porém, nada disso aconteceu. Pelo contrário, aquelas pessoas que eram suas súditas na Terra, quando ela chegou no mundo espiritual, ela viu que aqueles súditos, na verdade, eram os espíritos mais evoluídos e que estavam ali para recebê-la e ensiná-la na nova vida, não é? Coisas que o espírito dela ainda não tinha aprendido. Então, para ela foi uma grande surpresa ver que nada daquilo que ela tinha aqui na Terra, como é que se diz? Nada daquilo continuou, né? Nada daquilo existia mais. Foi tudo deixado para trás. E até porque também, se nós formos pensar aqui, toda pessoa que carrega um sentimento de orgulho e de soberba, se acha mais do que os outros, não é? Ainda não está preparada para servir ao próximo, não é? Para amar ao próximo, porque pessoas demasiadamente orgulhosas e soberbas, muitas das vezes desenvolve sentimentos negativos, como inveja, não é? E a gente sabe que Jesus não possuía nenhuma dessas vicissitudes, né? Jesus só possuía qualidades. Então, o texto vai bem nesse sentido, para nós refletirmos sobre a necessidade de sermos humildes, porque na nossa vida do porvir, no nosso mundo espiritual, o que será apreciado por Deus e por Jesus é justamente as qualidades da humildade, não é? Vamos então agora fazer nossa prece de encerramento. Jesus, querido Mestre, louvado seja. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje, e esses esclarecimentos trazidos pela espiritualidade amiga no texto de nosso Evangelho possam ser guardados em nossos corações, em nossa mente, para que a gente possa, assim, refletir em cada momento da vida, se por vezes ainda deixamos o orgulho dominar a nossa pessoa, para que assim a gente também possa, exercendo a humildade, afastar a inveja, não deixar que sejamos contaminados com essas coisas que são pequenas aos olhos de Deus, agradecendo então a presença de encarnados e desencarnados. Que o Senhor nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus.